Bem-vindas, bem-vindos ao nosso ProTivityCast. Muito feliz de estar aqui no nosso terceiro episódio da temporada. Essa temporada que a gente vem abordando a Top Risks, a pesquisa da Protivity, em parceria com a Universidade da Carolina do Norte, que abordou mais de 1.500 executivos e membros de conselho para entender suas preocupações diante de tantas turbulências que a gente está vivendo, né, no mundo dos negócios, na geopolítica, mas também olhar do ponto de vista de oportunidades, quer dizer, onde que a gente pode, né, do ponto de vista de riscos, também encontrar oportunidades para evoluir os negócios, né, buscar inovação e assim por diante. E esse episódio especial, falaremos de um assunto que a gente até tangenciou, né, tanto no primeiro episódio quanto no segundo, mas nesse a gente mergulha de cabeça, que é talentos, né? Lembrando que o segundo principal risco que aparece sob a ótica desses executivos e se leva aqui no Brasil é o risco das pessoas, né, estarem preparadas para adotar as novas tecnologias. Então, o quanto que a força de trabalho, ela de fato conseguirá, né, absorver todas essas mudanças que nós vemos, né, estamos vendo acontecer no mundo, principalmente com a velocidade que a adoção da IA está pedindo, né, que essa força de trabalho ela se adeque, mas não somente. Então, hoje a gente está aqui realmente para falar sobre esses desafios e como realmente dar dicas aqui, né, de como que a gente pode superá-los para trazer realmente oportunidades para carreira, para desenvolvimento, né, para crescimento, né, dos profissionais. Até porque a gente sempre fica se perguntando, né? Eu me pergunto, será que eu vou estar aqui fazendo podcast daqui a alguns anos? Ou vai ser uma IA? Bom, para falar aqui para a gente, né, sobre essa temática tão fascinante, temos aqui o Caio. Caio, querido, você, diretor, né, da Robert Half, tanto da Operação do Chile, quanto aqui de Campinas. Exato. Nossa, é muito, né? A distância é tanta, né? Caio Arnes, meu querido, seja muito bem-vindo. Lembrando que a Robert Half é a nossa parceira, né? Protivity e Robert Half são super parceiros aí de negócios para levar o melhor, né, para os clientes. Bem-vindo. Obrigado, Heloísa. Prazer estar aqui. Olá, Daniela. Prazer te ver também. Espero poder contribuir com essa versão e com esse episódio aqui sobre talentos, já que, na verdade, a gente vive falando com pessoas todos os dias inteiros, conversando tentando ajudar os nossos clientes também a terem melhores resultados. Muito bom. E comigo, a minha parceira aqui de podcast, a Daniela Coelho, a diretora de Risk Advisory da Protivity, nossa especialista em gestão de riscos. Muito bem-vinda, Dani, mais uma vez, mais um episódio. É isso aí, Elô, obrigada. Olá, Caio. Eu arriscaria dizer que talvez esse seja o episódio aqui mais aguardado da temporada, porque as pessoas que estão se conectando, né, assistindo aqui os nossos podcasts, eu acredito que elas se conectam por conta ali das suas carreiras, né, com alguma temática, seja a cibersegurança, que a gente falou no episódio 1, seja a questão de gestão de riscos ou negócios como um todo. E quando a gente traz essa camada, né, de pessoas, a gente vai acabar falando de carreiras, futuro de carreiras, desafios diante desse cenário de inteligência artificial. Então, acho que vai estar todo mundo muito curioso para ver o que vamos discutir aqui hoje. Muito bom. Bom, então, para aquecer aqui, como eu falei já no início, o segundo principal risco apontado aqui no Brasil é realmente como que a força de trabalho, como os talentos, né, conseguiriam adotar, né, essas novas tecnologias, né, que vem a todo dia, né, vem surgindo. Até de manhã eu li, na última semana, mais de 12 novidades assim, disruptivas de IA. Né? Então, o tempo todo a gente realmente está sendo exposto, né, a essas novas tecnologias. E também aparece, né, os desafios tanto de aquisição, né, então de atrair talentos, quanto de retenção, né, e até conectado isso com o plano de sucessão. Então, acho que a gente vai aqui conseguir explorar de uma maneira completa essa jornada toda, né, dos talentos dentro da organização. Caio, assim, na tua visão, né, o capital humano hoje ele cada vez mais é disputado, né, e é uma variável crítica hoje, né, dentro das organizações, sempre foi, né, mas acho que a gente está cada vez mais olhando do ponto de vista estratégico, né, esse capital humano. Onde você vê, né, assim, sobre esse aspecto, né, de a gente ter que trazer, né, novas habilidades, né, esse reskilling, esse upskilling dos profissionais, como que você vê esses dados, né, versus realmente a importância e a relevância do capital humano nas organizações? De fato, continua sendo estratégico ou não, né? A discussão tecnológica, ela está
muito mais acima e a gente está deixando as pessoas meio que de lado. Não, eu não acho que as pessoas estão sendo deixadas de lado, Heloísa, mesmo porque não tem como, né? Uma empresa sem pessoas também praticamente não existe, né? Qualquer segmento que você esteja, desde o carinha do cachorro-quente até o mais avançado fundo de investimento, precisa de pessoas, né? O problema é a velocidade que isso está chegando. O problema... lógico, o mercado de trabalho já se adaptou a muitas transformações, né? Desde robotização nas linhas de processos, métodos produtivos e tudo mais. E o mercado de trabalho sempre vai se adaptando. O problema é que isso está chegando numa velocidade impressionante, né? Há 3 anos atrás nunca ninguém tinha escutado falar de nenhuma inteligência artificial mais pública, mais um LLM mais disponível para todo mundo. E agora é parte da entrevista você falar, e aí, que tipos de iniciativa você já usou dentro da sua operação para melhorar a sua produtividade, melhorar a sua operação através de inteligência artificial? Ou seja, como é que está a sua análise de dados relacionados com riscos ou não, enfim, para poder melhorar. Até por pesquisas da Robert Half, a nossa própria operação de recrutamento, 42% dos profissionais, dos recrutadores, já se sentem mais eficientes pelas ferramentas de inteligência artificial que a gente tem utilizado nas nossas buscas. Né? Então, a grande dúvida aqui é a velocidade que a gente tem que imprimir no nosso treinamento, no nosso desenvolvimento, para se adaptar a essa nova maneira de trabalhar com tal produtividade, né? Que espera-se que seja bem melhor ou bem maior do que a anterior, né? E não tem nenhum setor, né, que isso é mais latente, né? Você identifica que isso, todos os segmentos, eles realmente estão olhando isso da mesma forma. Setor como, por exemplo, diferença de setores, automotivo, financeiro, hospitalar, não. Mas tem algumas áreas dentro das empresas que a gente vê isso avançando de maneira bastante rápida, independentemente do setor que essa empresa está envolvida. A gente vê muito forte dentro das áreas administrativas, das áreas de finanças. A área de TI, obviamente, 100% envolvida com isso. Mas isso é o momento hoje. Eu acho que isso vai penetrar para muitas outras áreas em breve. Isso não vai parar por aí, não. Até porque tem uma exigência, né, já, né, dos próprios investidores que se traga realmente resultados, né, com IA, né? Então, acho que o MIT foi ano passado, final do ano passado, né, e certamente já deve ter um dado um pouco mais atualizado, mas ele trouxe, né, a pesquisa de que a grande parte realmente não absorveu ainda do ponto de vista de eficiência, né, na prática, né, do ponto de vista de ROI, né, aquilo tudo que tem de potencialidade, né, o que está sendo colocado com a IA. Né? Então, assim, essa cobrança vai, acho que aumentar ainda mais, né? E Dani, assim, olhando da sua experiência aí, né, olhando aí a gestão de riscos, visto que, né, toda essa questão, essa preocupação com talentos também aparece, né, na pesquisa como realmente um risco na visão de longo prazo aí dos próximos 10 anos. Você entende que as empresas elas estão colocando o risco de talentos, o risco voltados, né, para falta de, né, de talentos capacitados, ou mesmo a falta da disponibilidade, né, a não disponibilidade desses talentos no mesmo nível, né, quando se fala do tratamento e do olhar para riscos operacionais, riscos regulatórios, como que está essa medida? Para poder te responder, eu vou fazer uma breve linha do tempo aqui, até contando um pouco da história, né? Quando a gente fala de risco, né? O que é risco? No episódio passado, a gente teve um livro sendo recomendado, que foi o Desafio aos Deuses, que era a história, né? A evolução da gestão de riscos. E isso nasceu muito de uma visão ali de probabilidade, o ser humano entendendo que tomar riscos, com isso ele poderia evoluir. Trazendo um pouco mais para presente, assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com gestão de riscos, a gente via muito as discussões dos executivos voltados mais para riscos financeiros, de mercado, receita, custos. Mas como você mencionou, a gente vai tendo, conforme a sociedade vai avançando e exigindo
novos temas e os aspectos regulatórios vão surgindo também, outros riscos vão sendo populados nas matrizes. E sim, certamente a gente vê que o tema pessoas, seja ele numa visão de retenção, atração, a questão de sucessão também, pensando em não se perder conhecimento, mesmo a questão de saúde mental, e a gente vem falando, e eu acho que um dos destaques da pesquisa desse ano é a questão de novas capacidades para fazer frente a esses desafios de inovação, tecnologias. Então, esses gaps que podem acontecer, sim, podem ser um risco e deve ser tratado da mesma forma, deve constar nas matrizes de riscos das empresas. Eu acho que um desafio que ainda se coloca é como isso é levado também para um tema, por exemplo, de reunião de conselho de administração. De que forma isso está sendo tratado quando a gente fala dessas possíveis lacunas que a gente tem nessa camada de pessoas. Então, é um tema que a gente vem identificando, mas eu entendo sim que tem espaço para ele ser monitorado, para ser medido, para ter métricas ali efetivas para acompanhar se esses riscos estão sendo endereçados e mitigados. Muito bem. E acho que um papel que a gente vê, né, bem relevante nessa orquestração dentro das organizações é o papel da própria área de recursos humanos, né? Então, até tem uma pesquisa recente da Gartner, apontou que os próprios, né, líderes dessas áreas, eles veem que somente 7% da sua equipe, né, não só deles, né, a equipe de trabalho, né, os profissionais da organização, estão realmente usufruindo, né, do que, por exemplo, uma tecnologia, né, as ferramentas de IA, elas se propõem. Só que, por outro lado, se a gente for também pegar, né, outra pesquisa, aponta que na grande maioria das vezes, quem está à frente da adoção, né, do diálogo para a adoção de novas tecnologias, são as áreas de tecnologia. Uhum. E pouco, né, um baixíssimo envolvimento das áreas de recursos humanos. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, um orquestrador, né, alguém que governa, né, e facilita o desenvolvimento, né, desses profissionais, a jornada dos profissionais da organização, não inserido, né, nos desafios, né, e na discussão, talvez, né, da adoção de novas tecnologias, como é que fica, né, esse papel, né, como que ele pode realmente ter esse papel de avançar na capacitação dos profissionais? Então, como que a gente resolve essa equação? É uma equação super difícil de ser resolvida, mesmo porque dentro de uma empresa, mesmo se for um público parecido, trabalhando dentro da mesma cultura, você sempre tem pessoas que trabalham, têm mais afinidade, menos afinidade a utilizar novas ferramentas, ou são early adopters, ou são pessoas que são mais resistentes à mudança e tudo mais. Uma coisa que a gente tem percebido é que aquelas pessoas que são mais adeptas à mudança, querem fazer as coisas de uma maneira melhor, estão tentando utilizar a inteligência artificial de diversas maneiras, mas de maneira individual. Não com uma política e um direcionamento da empresa do tipo, vamos melhorar esta área, ou vamos melhorar esse negócio. Sou eu como, não sei, coordenador financeiro, gerente financeiro de uma empresa, olhando a minha área, a minha responsabilidade e tentando implantar algumas melhorias através de algumas ferramentas de inteligência artificial. Não sobre um guidance, sobre uma política bem estabelecida dentro da empresa. E isso gera um impacto muito grande, inclusive na área de risco, né? Porque às vezes você está utilizando uma ferramenta que você não poderia estar utilizando. Como você mesmo colocou, né? Há pouco tempo atrás, ninguém conhecia nenhuma ferramenta. Semana passada, 12 novas ferramentas. Onde é que isso vai parar? Não é? E quais delas são seguras? Quais delas eu, dentro da minha operação, dentro da minha empresa, posso utilizar ou não? E eu acho que aí vem toda uma política também de treinamento e desenvolvimento e reskilling das pessoas que estão dentro da operação. Porque, por um lado, você pede por produtividade, por um lado, você pede por melhores resultados, tem que fazer mais, tem que fazer melhor e tudo mais. A pessoa vê, o profissional vê, putz, tem uma ferramenta aqui que um amigo meu me contou. Sempre assim, né? Que fez isso
na operação dele, funcionou, vou tentar também. Sem saber se na verdade aquilo é seguro, sem saber se na verdade aquilo é a melhor ferramenta, se tem um custo para a empresa, ou se o uso gratuito, na verdade, se o produto é gratuito, o produto é você, né? A gente já escutou isso inúmeras vezes, sim. né? Como é que a gente pode organizar isso? Porque essa mudança, essa nova ferramenta, ela veio para ficar. A gente tem que se adaptar. E tem que ser uma coisa mais coordenada ou organizada. Eu acho que esse é um grande problema, inclusive dentro da área de recursos humanos, que tem que ter certeza quem está treinado, quem não está treinado, como é que as pessoas estão utilizando isso no seu dia a dia ou não. Não só recursos humanos, desculpa, mas todas as áreas, mas recursos humanos também envolvidos nisso daí. Dani, você quer complementar aqui? Eu quero puxou fazer pra riscos. Pois é, jogou para cá e eu quero fazer 2 complementos. Quando você traz a questão de riscos, a gente pode ver, inclusive, na pesquisa, que a questão de novas tecnologias, inteligência artificial, isso gera também novos riscos que precisam ser identificados, precisam ser tratados nas empresas. Então, a temática de governança de IA ganha foco nesse sentido, e eu vou aproveitar, então, Elô, para fazer uma propaganda, que teremos uma temporada para falar disso também. Acho que é a próxima, inclusive, do Productivity Cash. Exatamente. Então, assim, são novos riscos, seja em termos de um mau uso, de você, de repente, disponibilizar uma informação confidencial que não poderia em uma ferramenta. A gente que trabalha, né, com os nossos clientes, a gente tem que ser muito rígido com isso. Tem as questões de o uso errado da inteligência artificial, reforçando alguns vieses. Então, são vários novos riscos que vão surgindo, que precisam ser identificados e monitorados. E o segundo complemento que eu queria fazer, Lô, conforme você foi fazendo a sua pergunta para o Caio, eu me lembrei do primeiro episódio em que a gente estava com o Alan e a gente falou muito de cibersegurança, né? E foi muito reforçado naquele dia que cibersegurança já deixou de ser um assunto técnico ou voltado para a área de tecnologia e tem que ser um assunto do negócio. E eu faço esse paralelo com a questão de novas capacidades, novas habilidades em relação ao RH. Eu vejo que o RH vai ter esse papel estratégico, mas que não necessariamente vai ser uma política de RH. Essas habilidades precisam ser conectadas com as estratégias de negócio, até porque as empresas têm seus objetivos, têm lá a sua visão, onde ela pretende chegar, e você associando essas novas habilidades, ou se não associar e não aproveitar essas oportunidades, pode ser que você não atinja essas estratégias. E aí, quando a gente volta ao conceito de risco, o risco é algo que pode dar errado e faça com que você não consiga atingir aquilo que você planejou, os objetivos, ou aquilo que a empresa está mirando. Então, eu vejo que a gente começa também cada vez mais conectar esse assunto de pessoas nessa camada super estratégica das companhias. Por favor, sim, é que a gente está conversando aqui e a gente está dando, né, falando bastante sobre o ambiente empresa e tudo mais, e uma coisa que vem na minha cabeça também são as pessoas que têm que olhar pela sua empregabilidade, né? Como é que a gente, vivendo nesse mundo que a gente está vivendo, da mesma maneira que hoje 80% das posições que chegam para a nossa operação são posições que demandam inglês, e boa parte do mercado de trabalho já está adaptado a isso, a gente já está vendo uma alta demanda na hora que a gente vai conversar com os nossos clientes sobre o tipo de profissional que eles querem, que tipo de skill que eles querem, perguntando exatamente sobre isso. Então, olhando do ponto de vista individual, menos corporativo, mas para a pessoa, o que você está fazendo para aprender um pouco mais? Quais são essas ferramentas que você está utilizando? Como é que você está se desenvolvendo? Porque o desenvolvimento do indivíduo tem uma parte da empresa, mas a principal parte é do próprio profissional. Se o cara não quiser se desenvolver, ou o profissional ou a profissional, se não quiser se desenvolver, não tem treinamento que você faça o cara participar, que ele vai aprender. Não vai. Treinamento, acho que são 10%, né? Avançar e concluir, já foi, né? Isso não vai rolar, né?
E até, acho que pegando esse seu gancho aqui, Caio, como que você vê que as próprias escolas, né? E aí os cursos, eles estão também se adaptando, né, a essa nova realidade. Por que que eu pergunto isso? Tem também uma discussão grande, né, que os profissionais júniores, eles não vão mais existir, né? Quer dizer, então, peraí, então, se não vão existir, não é que o profissional não vai existir, né? Mas talvez aquela posição, né, não requeira mais aquelas atividades, porque são atividades que vão ser desempenhadas provavelmente por um sistema, por uma ferramenta, por um agente autônomo, né? Então, tem uma reformulação, né, a ser feita do ponto de vista de carreira. Só que do ponto de vista, então, de conectar essa nova necessidade, né, de quem entra na organização, na teoria, ele vai precisar entrar nessa organização, né, na sua base, mas já sabendo, né, usar, né, orquestrar, questionar, e aí, né, vamos falar também das habilidades, o uso dessa, né, dessa tecnologia, né, por exemplo, a IA. Então, como que você vê que as universidades, né, esses cursos técnicos, eles estão se preparando, se é que já avançaram sobre esse ponto de vista, também de entregar, né, um profissional de começo de carreira, no começo da sua carreira, mais conectado com esses desafios? Essa é uma preocupação muito grande. A gente tem visto uma diminuição na contratação de pessoas júniores. Eu não estou falando só da operação da Robert Half, estou trazendo um dado mercado, aqui. né? Se eu não me engano, era 14% menos posições júniores abertas para as pessoas entrarem no mercado de trabalho. Então, se você está restringindo muito aí, talvez em 5, 10 anos te falte o sênior. Porque, quer queira, quer não, essas atividades que hoje estão sendo automatizadas e tudo mais, elas são feitas por pessoas, hoje em dia, ou eram até pouco tempo atrás, são feitas por pessoas mais júniores, e isso ensina a pessoa a uma análise crítica, ensina a pessoa o ambiente corporativo, que não é o ambiente da casa da pessoa, que é um ambiente completamente diferente, como se comunicar com um cliente interno ou externo, como se comunicar com seu chefe. Tudo isso as pessoas aprendiam enquanto faziam essas atividades mais simples, mais operacionais. Então, a grande preocupação aí é como é que vai ser, da onde vão sair os profissionais sêniores de amanhã. Por outro lado, a gente também percebe que, já que o operacional está sendo feito de maneira automatizada por uma inteligência artificial, por um robozinho ou o que quer que seja, você ainda precisa de um ser humano por detrás para olhar e falar assim, peraí, esse resultado está estranho. Isso aqui, como é que esse número deu um negativo, né? Não está fazendo sentido para mim isso daqui. Deixa eu entrar um pouco mais de uma maneira analítica e uma visão mais crítica dos resultados que estão sendo apresentados. Não é só apertar o botão e tomar café e voltar e tá pronto. Não, peraí, deixa eu ver o que ficou pronto. Deixa eu dar uma olhada um pouco melhor. Então, de uma maneira mais acadêmica, como é que as universidades, graduações, pós-graduações, cursos vão ensinar as pessoas a terem uma visão um pouco mais crítica daquilo que está sendo apresentado. Esse talvez seja um novo... não é que é um novo skill, a visão crítica sempre foi importante para todos os lados, mas talvez agora seja mais demandado, honestamente. Eu até vou pegar um gancho aqui também, mais um, Caio. Você tá ótimo para me dar gancho hoje. Eu escutei a entrevista da cofundadora da Anthropic, eu tô xará, né? A Daniela Amodei. E ela trouxe primeiro que ela é formada em literatura. Olha que interessante. Eu achei super interessante. Entrevista que ela deu na ABC News, tá? Ela, então, formada em literatura, né? Área totalmente de humanas, né? E foi questionado para ela, poxa, mas você hoje decidiria por cursar uma faculdade de literatura de novo? E aí ela trouxe, né, na resposta dela que hoje na Anthropic, o que eles buscam nos profissionais que lá vão trabalhar, e gente, Anthropic, né, uma das grandes, né, de ferramentas IA, do mundo da IA, a dona aí do Claude, minhas filhas chamam de Cláudio já. Porque Claude, né, meio que parece francês, né? E ela disse que os principais pontos que eles levam em consideração, então, na contratação dos profissionais são capacidade de comunicação,
o nível de inteligência emocional, né? Então eles buscam um alto nível de inteligência emocional. Fala de profissionais que tenham compaixão e respeito, que sejam curiosos e que queiram ajudar os outros. Ou seja, né, ela falou ao final, eu continuaria escolhendo uma faculdade da área de humanas. Gente, eu me formei em Direito e Administração. Não, tô brincando aqui. Temos a Dani, né, engenheira, mas assim, isso aqui é um pouco, né, até para ilustrar, né, esse seu, né, com um pouco de dados, inclusive de alguém, né, que tá nesse hype, né, da inteligência artificial, a cofundadora da Anthropic, sobre os aspectos dos novos hard skills, eles são soft skills. Então, o que você trouxe aí, Caio, é que, de fato, né, o pensamento crítico, essa capacidade de argumentar, né, de analisar, né, esses dados, saber o que está por trás, se faz sentido ou não, se isso vai gerar um impacto, né, desejado relacionado ao que a empresa precisa, do seu ponto de vista estratégico. Então, você volta realmente nas... Eu falo que são as capacidades que diferenciam, né, os humanos das máquinas. Então, acho que você traz muito bem isso, né? Acho que expresso que, poxa, precisa realmente criticar aquilo que está sendo, né, gerado, né, pelos esses novos sistemas, essas novas ferramentas, pela IA. E tudo isso que você está falando, para mim, são coisas relacionadas a relacionamento humano, né? E sim, a gente tem que ser mais humano que as máquinas, gente. Não, não vamos esquecer isso, porque tem gente que se conversa às vezes e fala, pô, isso aqui parece uma máquina. Mas, não é? Mas eu concordo plenamente. Porque por mais que você, por exemplo, você vai hoje fazer um atendimento automático dentro de uma empresa que você comprou um serviço ou um produto. Do outro lado, é um robô que está te respondendo. Mas o que ele está te respondendo é definido por uma pessoa. Então, essa mudança ela da inteligência artificial, essa onda que a gente está vivendo, que está passando e que eu acho que vai entrar, e já tem entrado bem forte no mercado de trabalho, não vai substituir esse relacionamento humano. Mesmo na área de recrutamento que a gente estava conversando. Hoje já existem inúmeras ferramentas para melhorar a produtividade de uma operação como a operação da Robert Half. Mas ainda assim, você olhar para o seu cliente, entender exatamente aquilo que ele está te pedindo, o que ele precisa, por que ele está precisando contratar aquela pessoa, seja por uma realização pessoal, seja por precisar de mais tempo para ele mesmo, seja por que seja. Isso é somente através da comunicação, da empatia, da visão crítica, que é o que a gente estava conversando. Que foram os pontos que a sua xará da Anthropic trouxe. E interessante, né? Porque até o fato que você falou, ela é formada em literatura. Se você perguntasse para mim, Caio, de 5 possíveis graduações que a sócia da Anthropic tem, literatura, não ia entrar no meu hall de 5 formações. Achei super interessante. Bem interessante. Quem tiver mais curiosidade, é uma entrevista que ela deu na ABC News. Acho bem bacana. Inclusive, teve uma recente do próprio fundador, né, da Anthropic, e que foi bem polêmica. Essa saiu foi com a editora-chefe da The Economist, né, revista britânica, também tá bem interessante. Queria saber qual é a opinião do Claude sobre isso. Cláudio, vamos jogar lá pro Cláudio, vamos ver o que ele traz. Né? Bem interessante. Um dos pontos, aqui voltando um pouco mais aqui para os dados da pesquisa da Top Risk, um dos pontos, né, que traz ali, né, bem como do ponto de vista de você medir também resultados, né, diante de tantos desafios, né, e buscar realmente oportunidades, se respeito a métricas, né, quer dizer, métricas, como que eu metrifico, né, se aquilo que eu estou realmente fazendo do ponto de vista de capacitação, de desenvolvimento, de fato eu estou atingindo, né, os resultados, até do ponto de vista de mitigação de riscos, né? Então, Dani, como que a gente pode metrificar nessas iniciativas e conectar isso, né, com gestão de riscos? Dentro de gestão de riscos, a gente tem os famosos KRIs, né, os indicadores de riscos, que a gente vai associando os riscos à forma da gente ir mensurando isso, né? A gente vê que numa evolução, né, desse tema de gestão de riscos, a gente tem saído de uma visão muito quantitativa para uma visão mais qualitativa, até porque os
os ativos das empresas, eles estão mais intangíveis, né? Os valores das empresas também acabam passando por essa visão de ativos intangíveis. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar em alguns fatores. Por exemplo, qual que é o nível de apetite que a empresa tem, né, para algumas categorias aqui? Então, vamos supor, até para que a gente não tenha contradição nesse monitoramento e nessas métricas. Então, se uma empresa fala que tem um apetite de risco operacional baixo, porque, enfim, ela tem um foco ali em eficiência, ela tem um foco também em não ter perdas ali na sua operação, mas ao mesmo tempo ela não está cuidando das pessoas, não está olhando níveis de turnover, áreas chaves que não tem ali uma sucessão prevista, isso são coisas, indícios de que há uma contradição entre um apetite operacional e aquilo que ela pratica em relação a essa gestão de pessoas. Então, ter esse tipo de métrica, de acompanhamento, de indicador é importante. Eu lembro de uma situação de um cliente nosso que ele estava passando por um desafio na área de tecnologia, porque estava todo mundo saindo. E ele falou que estava difícil de repor na velocidade que ele precisava, e aquilo podia trazer e já estava materializando alguns atrasos de desenvolvimentos que eles precisavam ter. Então saiu do risco e foi para a materialização, né? Aquilo que a gente fala, né? O risco já foi concretizado. Então é importante ter esse tipo de acompanhamento, né? Seja em função de conhecimentos, habilidades, posições, para descobrir se não existem lacunas dentro aí da operação das empresas. E isso também, na minha resposta anterior, eu conectei com aspectos de conselho de administração, entender o nível, né, de criticidade desses temas, para que até esse tipo de indicador possa ser reportado numa reunião de conselho, por exemplo. De fato, tem que estar na agenda, né? Nas perguntas, né, a serem feitas pelo conselho, né? O quanto que a empresa está conseguindo atingir, né, as suas estratégias de desenvolvimento, né, gestão desses talentos. Então, de fato, tem que estar nessa pauta. Não, e quanto é que o conselho está acostumado com esse tipo de pauta também, né? Porque muitas vezes quando você fala de conselho de empresa, você fala de gente sênior, que tem muito conhecimento sobre muitas áreas. E quanto é que o próprio conselho está se adaptando a essas mudanças, né? Será que eles estão realmente entendendo isso que está acontecendo? É o reskilling do conselho também, não é, Caio? Que também tem que acontecer, né? Exato. E a gente estava conversando aqui, e isso passa por retenção, né? Desses profissionais. Isso tem sido um problema nas empresas, isso tem sido um problema de como você poder não só atrair, mas manter os talentos que você tem de uma maneira mais estratégica, né? E aí, na minha cabeça, passam duas coisas. Primeiro, o que é o talento para você? Né? A definição interna dentro da empresa. Tem muitas empresas que necessitam, por exemplo, de alta mobilidade geográfica. Tem um projeto em São Paulo, depois tem um projeto em Santos, depois tem um projeto na Bahia, e aí vai. Então, para essa empresa, um profissional que não tem mobilidade não é um talento. Pode ser um profissional fantástico, e pode ser um talento em muitas outras empresas, mas para essa empresa ele não é. Ele não tem essa capacidade. Então, essa definição estratégica da empresa, nesse sentido, eu acho super importante, eu acho pouco trabalhado também, de saber exatamente o que é um talento para você. Esse é um primeiro ponto. E depois disso definido, como é que você faz o seu processo de recrutamento? Como é que você atrai essas pessoas? E aí a gente teve um caso dentro da Robert Half, eu não estava diretamente envolvido, mas foi um caso que foi bem discutido. A gente estava fazendo uma posição sênior de liderança na área de finanças. E a empresa decidiu colocar um case para o profissional para que ele pudesse responder, dado o cenário que a empresa estava passando e tudo mais. Que é uma coisa que acontece em alguns processos. E o profissional utilizou inteligência artificial dentro da resposta dele, dentro da proposta de solução que ele estava colocando. E aí a empresa falou, não, poxa, mas você não podia ter utilizado inteligência artificial para resolver esse problema. E o profissional se posicionou, mas no meu dia a dia eu vou poder usar a inteligência artificial
para resolver os problemas reais. E aí entrou numa discussão teórica de como é que deve ser realizado o processo seletivo, se deve ser colocado de uma maneira... e não chegamos numa conclusão, tá? Isso eu deixo para você, ouvinte, para você, público, ter a sua opinião, porque é uma pergunta super aberta ainda. Super aberta. A pessoa vai usar a inteligência artificial dentro do dia a dia dela. Inclusive, até você comentou, né, no próprio processo, né, isso tem se utilizado, né, das ferramentas de inteligência artificial para poder trazer, né, um processo tornar-se mais eficiente, né, mais rápido. Então, qual que é a medida, a contramedida disso, né? Quer dizer, não se pode mais usar, pode, mas dentro realmente do limite, né? Ou não é somente, né? Você avalia sim o uso da inteligência artificial, mas não se avalia somente isso, né? Tem capacidades que a gente falou muito de soft skills aqui. Uhum. Então acho que tem uma reformulação, né? Tem que se pensar nessa reformulação dos processos de recrutamento e seleção, né? À luz de aproveitar ao máximo, né? As ferramentas para o próprio processo, mas também entender o quanto que do dia a dia desse profissional na organização vai ser realmente requerido, né? O uso. É uma discussão aqui que a gente pode ficar alguns episódios também, né? Acho que comentando, né, Dani? Não, é super interessante. Por outro lado, você tem empresa estimulando que a pessoa use, ela quer saber se você sabe escrever um prompt. Então, isso durante o processo seletivo Tem consultoria já fazendo isso, um inclusive. requisito, né? Então, eu acho que é bem filosófico aqui a gente pensar, né, qual que seria a opção. Eu mesma fico nesse dilema, assim. Em alguns momentos eu já achei que não deveria, às vezes eu acho que não, tem que usar, né? Eu acho que tem que delimitar qual é o parâmetro, o que a gente quer avaliar. Qual que é o objetivo, né, Exatamente. no final, né? Acho que isso que tem que trazer sempre à tela. Qual que é o objetivo desse, né, ao final desse processo, né? O que eu preciso avaliar, né? Quais características hard e soft skills eu quero realmente compreender no processo, né? Até porque eu estava vendo, Elô, tem uma publicação do Fórum Econômico Mundial de janeiro de 2026, se eu não me engano, o nome é 4 tendências de futuro, ou 4 cenários para o futuro dos trabalhos numa nova economia, alguma coisa assim, e eles trazem um dado do LinkedIn, eles fazem menção ao LinkedIn, que diz que aumentou em 70% na comparação de 2024 para 2025 a quantidade de habilidades requeridas nos processos seletivos, habilidades ligadas à inteligência artificial, no caso, né? Então, é algo que está sendo pedido, né? Então, se você está pedindo, faria sentido você avaliar isso durante o processo. Enfim, coisas aqui para a gente pensar, né? E não só no pedido, né? Não só na divulgação da posição ou alguma coisa assim mesmo, porque uma coisa que a gente internamente já percebeu também, inteligência, os profissionais, candidatos que estão interessados nas posições, utilizando a inteligência artificial para moldar os seus currículos de acordo com a vaga. Então, o papel que você... O papel, né? O documento que você recebe, ele é feito para essa posição. Então, se a posição me pede característica A, B, C, D, eu não estou falando que eu não tenho essa característica, mas eu estou fazendo com que a inteligência artificial me ajude a demonstrar essas características A, B, C, D dentro do meu currículo. Por isso que as entrevistas não vão acabar e nunca vão acabar, porque aí você consegue, dentro de uma análise, de uma entrevista e de um bate-papo com a pessoa, realmente entender. Cara, eu vi aqui no seu currículo a característica A, me fala. Como foi o caso? O que você fez? Qual que era o cenário? Como é que é onde você estava e onde você chegou, né? E como é que você percorreu esse caminho? E presencial também, Caio, eu tenho essa dúvida, né? Tem voltado as entrevistas presenciais? Entrevistas presenciais é difícil ainda. Aí eu não sei se era 100% verdade, para te falar a verdade, mas eu vi alguns reportes da China, não é nenhuma fonte como essas que vocês estão usando, mas que durante a entrevista a pessoa estava pedindo, o entrevistador estava pedindo para o entrevistado colocar a mão na frente do rosto, para ver se ele estava realmente falando com uma pessoa, para ver se não era uma inteligência artificial gerando um vídeo ali para as respostas. Imagina que coisa.
Então, Porque É a o risco, né? tecnologia já tem. Tem aí, né? sim, eu fiquei super assustado. Mas não, entrevistas ainda não estão, não a presenciais. grande maioria não é Online. realizada. Entendi. A primeira entrevista, eu diria, depois eu acho até recomendável o próprio, dependendo do modelo de trabalho da empresa, mas para o profissional, para você poder encantar o profissional e realmente atrair o profissional, que ele conheça o seu escritório. Porque você também não quer contratar uma pessoa que depois não gosta do ambiente em que você trabalha. Isso não vai funcionar. Isso não... Aí você tem problema de rotação, aí são custos gigantes. Exatamente. Mas até nessa linha, o que tem atraído mais, né, os profissionais? E aí a gente vai para a linha da guerra de talentos, né? O que atrai, né? A gente passou pelo período de pandemia. A pandemia trouxe realmente os profissionais, né, para trabalhar em casa, né, em home office. É isso que continua atraindo esses profissionais, essa flexibilidade, tá no escritório ou tá em casa? Como é que você tem percebido isso aí no mercado, Caio? Isso tem mudado. Eu acho que o modelo que a gente viu com mais sucesso é realmente o modelo híbrido, em termos de atração de pessoas, a atração de talentos. E retenção Também, também. tá? Porque existem algumas empresas que, inclusive, contrataram a pessoa com um modelo, né, de remoto e depois a estratégia da empresa mudou e falou, agora você tem que vir trabalhar aqui presencialmente. E muitas pessoas acabam optando por buscar o mercado, buscar outras opções. Então a gente vê que em 80% dos casos dos nossos clientes estão no modelo remoto. Modelo híbrido. Exato. Qual híbrido não está definido. Não sei se é 3-2, 2-3 ou 4-1. Isso ainda não está claro. Então estou chamando de híbrido qualquer um desses modelos. Mas é o que a gente tem visto de mais atraente, ou de mais certeiro na atração de talentos. Uma outra coisa que os profissionais têm colocado bastante, pedido bastante durante as entrevistas, aceitado propostas nesse sentido, é quando você tem um pacote de benefícios mais interessante, né? Seja com vale refeição, vale alimentação, seja com academia, seja com auxílio educacional, qualquer benefício que seja, tem sido bastante pedido pelos profissionais. Interessante. Eu posso falar como é que eu vejo essa questão do presencial? Lógico que eu vou falar muito sobre o ponto de vista da minha atuação como consultora, né? Eu gosto muito de ir presencialmente nos clientes. Nem sempre é possível, né? Depende muito da característica do projeto, mas eu acho tão interessante entender qual que é aquele ambiente, ver como que é o escritório ou então a fábrica, entender como que é o refeitório, ver as pessoas que circulam ali, porque dá para ter a noção, né, da diversidade daquele ambiente. Então, eu acho muito bacana colocar o pé no escritório em algum momento, né, ver conhecer de fato como que é o local para onde você tá indo trabalhar. E acho que a gente estando nesse papel, né, de consultor, né, já são, no meu caso, 26 anos, né, desse lado do balcão, você sente a cultura quando você está no ambiente. Você sente, só de observar como as pessoas elas se relacionam, se elas se cumprimentam ou não lá na Copa, né? Se conversa e para falar, né? Quando você percebe ali, não, eu tenho uma dúvida, você vê a pessoa conversando com o outro ao lado, você sente realmente, né, a cultura. E como que é aquela história, né? Como que você passa essa cultura para os profissionais se eles não estão respirando isso, né? Ou seja, alguns dias da semana, né? Então, acho que até muito dessa volta tem a ver também com isso, né? Como que você volta, né, um pouco mais para o presencial, como que você vive essa cultura, como que você expande essa cultura, como que você faz com que essa cultura realmente se introjete naquelas pessoas que estão realmente começando, né, na tua empresa, né, no seu dia de trabalho. A última pesquisa que a gente fez sobre essas porcentagens era realmente essa, 80% híbrido, 17%, 100%, ficou estranho, né? 80% híbrido, 17% completamente presencial e 3% completamente remoto. Era essa a proporção. E realmente eu concordo contigo. Eu mesmo como
prestador de serviço, muitas vezes, quando a gente vai e tem a oportunidade de conversar e sentar com o cliente e tudo mais, aumenta muito a nossa assertividade na hora de apresentar os profissionais para aquela posição, para aquela empresa. Não, excelente. Eu tenho uma provocação aqui, tá, para fazer para vocês, né? A gente tem falado bastante, né? Falou aqui, né, sobre o uso das ferramentas, né, das novas tecnologias, de IA, né, para as rotinas, né? Então, seja uma rotina de recrutamento e seleção, para desenvolvimento dos profissionais, o quanto que, né, por exemplo, uma área como recursos humanos tem que estar conectado para entender também, né? E para aí sim, né, incentivar também o uso. Então, assim, o quanto que realmente as tecnologias ajudam a gente, inclusive, até do ponto de vista, né, de perda de talento, algumas ajudam, inclusive, a gente identificar onde pode ter um maior risco, né, de um talento sair, um talento, né, você perder esse talento para o mercado. Agora, olhando o seu ponto de vista também dessas tecnologias, será que elas vão ser capazes de nos ajudar também a entender se um profissional ele está passando por um momento de burnout, ou ele pode estar entrando numa crise de burnout, se esse profissional pode estar passando por algum, né, entrando em algum momento aí e ter um desafio maior com a sua saúde mental? Vocês enxergam que essas tecnologias, elas podem nos ajudar também, né, a ajudar os profissionais a se sentirem melhor, né, e terem uma melhor saúde emocional no dia a dia do trabalho? Olha, Luiz, a gente estava até falando um pouco sobre isso um pouco antes, até, né? Não, e se a gente usar uma ferramenta que fica ali monitorando, né? A reunião online da pessoa para ver se está passando algum sinal e tudo mais. Mas eu estava pensando sobre isso depois, falei, você está invadindo um pouco a privacidade da pessoa, né? Assim, parece um pouco complicado. Eu acho que eu nunca vi nenhuma ferramenta nesse sentido, para te responder assim, sinceramente, nunca ouvi ninguém falar sobre uma ferramenta nesse sentido. E eu ainda acho que aquelas outras características que a gente está falando, de comunicação, empatia e tudo mais, se vem da gestão direta dessas pessoas, ainda são a melhor ferramenta. O contato exemplo, humano, né? o exemplo, e poder entender que aquela pessoa está passando por aquele momento e tomar decisões certas sobre carga de trabalho, sobre dividir as responsabilidades com algum par ou alguma coisa assim. Eu acho que isso ainda é o melhor remédio para esse tipo de situação. Porque sim, a gente tem visto cada vez mais acontecer casos de burnout, de afastamento e tudo mais. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que cuidar das pessoas que estão trabalhando com a gente. E muitas vezes nós, como diretores da empresa, por vezes, tem até a oportunidade de enxergar não somente do que está embaixo da sua responsabilidade, mas enxergar o colaborador, a pessoa que está trabalhando embaixo de uma outra diretoria, que está trabalhando dentro da sua empresa, mas você vê que a pessoa não está bem e tudo mais, e às vezes um ponto de vista externo pode ajudar. E você é corresponsável, apesar de não ser seu reporte direto, de não estar embaixo da sua estrutura, do seu organograma, digamos assim, você é corresponsável pela operação inteira. Então, se você puder ajudar o seu outro diretor, o seu par, ou o presidente da empresa, quando está percebendo que isso está falhando, é também sua responsabilidade. Então, eu ainda não vejo. Eu acho que o melhor remédio ainda é o contato humano. E você acha, Dani, aí na esse olhar de riscos, né? A gente fala de KRIs, né? A gente falou dos indicadores de risco. Será que em algum momento, alguma medida pode ajudar, inclusive, a esse profissional, né? Que está ali, né? Gerindo, né? Outros a entender, eu preciso dar mais atenção para esse, né? Por mais que ele seja realmente uma pessoa que tem, né, esse olhar para o outro, esse olhar, né, de respeito, de cuidado. Será que a tecnologia pode ajudar, né? Pode ter um indicador de risco de saúde mental? Eu gostei muito da resposta do Caio, eu concordo super, assim. Mas eu vejo que sim, da mesma forma, né? Vou fazer um paralelo aqui, a gente vê muita análise preditiva para transações, para tentar se antecipar um possível
cenário de fraude, por exemplo, numa organização, num movimento ali, numa transação que existe dentro da companhia. Então, esse uso de machine learning, análises preditivas, eu vejo que ela vai poder caminhar assim para esse tipo de análise para você entender como é que está, né, aquela pessoa. Mas eu reforço um ponto que eu trouxe anteriormente, que é o risco relacionado a vieses e possíveis erros, né, que essa inteligência pode cometer. Então, acho que a gente tem que ir com muito cuidado em relação a isso. Muito bom. Ai, gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. É muito, muito fascinante. Acho que falar de pessoas, né? Eu acho que para mim, pelo menos, é tão fascinante quanto falar, né, dessas novas tecnologias, né, da potencialidade da inteligência artificial, porque eu entendo que a gente consegue realmente extrair o melhor quando a gente faz essa combinação. Né? Então, eu queria que vocês deixassem aqui as considerações finais, né? Alguma dica para o pessoal que está aí nos assistindo. Por favor, Caio. Olha, muito obrigado pelo convite. Fascinante falar sobre o tema. Muito legal estar aqui participando. Como considerações finais, eu acho que teve uma parte da nossa conversa que a gente conversou um pouco sobre o profissional, né? Sobre como é que a pessoa se desenvolve e tudo mais. Então, é uma mudança que veio, é uma mudança que vai ficar e que a gente tem que se preparar para ela. Principalmente quem já tem uma posição de mais responsabilidade dentro de uma empresa, que já tem uma posição de liderança, você precisa prestar atenção nisso, estudar, entender e estar aberto a aplicar isso no seu dia a dia. Porque aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia. Porque realmente pode te ajudar na sua operação. Muito bom. Dani? Eu deixo uma mensagem aqui para os profissionais de riscos, de RC como um todo, para olharem com muita atenção a esses aspectos relacionados a pessoas e que isso possa ser incorporado aí nas suas matrizes e no monitoramento de riscos. Muito bacana. Muito obrigada, Caio, muito obrigada, Dani, e obrigada, pessoal, que esteve aí com a gente em mais esse episódio. Fiquem conectados aí para o próximo e continuem seguindo aí o nosso ProtivityCast, todas as temporadas. E lembrando que, para você que ainda não viu a nossa pesquisa Top Risks, o link está aí na descrição. Então, divulguem, analisem, comentem, achem a gente no LinkedIn, tragam realmente suas percepções, que essa troca é sempre muito relevante e muito importante. Obrigada e até a próxima.